Seja mais uma vez bem-vindo aqui no Nossas Letras e Algo Mais, você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Nós estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina do terceiro trimestre do ano de 2025. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Nós estamos hoje na segunda lição, que tem o título A Sarça Ardente. Vamos ver como o chamado de Deus mudou a vida de Moisés, o fazendo a libertar o povo da escravidão do Egito, e como nós podemos tirar lições dessa história para a nossa vida hoje. Fica conosco nesse estudo. E aqui hoje, uma presença especial, né? Ilustre. Estou aqui mais uma vez com a minha amiga e minha irmã Ruth, e hoje com o pastor Marco Calderon, que vocês já viram aqui, o filho dele, o Daniel Calderon, hoje veio o pai, veio o filho, agora o pai. Tudo bem, pastor? E o autor, né? E o autor do livro, vamos já falar sobre isso. Um prazer estar com vocês e dividir este momento contigo, Wesley, com Ruth. Que honra, que prazer dividir este momento com nossa audiência também. Amém. Amém. Ruth, você poderia fazer uma oração? Poderia ser. Amado Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, pela liberdade que temos, Senhor, de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Tudo isso aqui só terá sentido, Senhor, se tivermos a Tua presença. Então pedimos que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, nos dando sabedoria e abençoando, Senhor, todos aqueles que vão estar em contato com essa mensagem. Que o Teu santo nome seja honrado e que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Sim. Com a presença do pastor, né, Ruth, nós já tínhamos feito aqui um sorteio de um livro, e aqui eu vou mais uma vez mostrar aqui. O pastor Marco Calderon é autor desse livro, Entendendo as Profecias de Daniel e Apocalipse. Nós já havíamos feito o sorteio de um livro, né, que inclusive foi para a Argentina. E hoje nós estamos aqui com o pastor mais uma vez fazendo o sorteio do livro, e está aqui o banner que vai sair aqui para você, um banner que é como se fosse na verdade uma tábua cronológica da Bíblia, mostrando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E para você participar desse sorteio, como no mesmo critério dos demais, você se inscreve no canal, você curte, você compartilha, mas o critério é comenta, diga de onde você é, qual a sua cidade, faça um comentário a respeito da lição, faça uma pergunta, e aí na próxima semana nós vamos ver todos aqueles que fizeram comentário e vamos fazer o sorteio mais uma vez do livro do pastor Calderon. Aí dessa vez eu vou pedir, pastor, para o senhor autografar o livro. Que honra. Tá certo? Faremos sim. Então vamos lá. Aproveitando a oportunidade com a presença do pastor aqui, eu quero fazer aqui um agradecimento especial, externar a minha gratidão. Eu estive sábado na igreja da Aerolândia, né? Fui muito bem recepcionado, muito bem recebido. Quero mandar aqui um abraço para a nossa irmã Helena, que é a anciã de lá, e automaticamente para todos os membros lá da igreja da Aerolândia pela recepção. Sou muito grato a vocês, viu? Mas vamos aqui para o nosso segundo estudo desse trimestre, a sarça ardente. E o nosso verso, que a gente chama de verso para memorizar, está no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, e diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. E para os nossos ouvintes eles entenderem pelo menos a introdução dessa lição, de tudo que a gente vai tratar, né, hoje, a lição diz assim: o chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino.
Esse foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Moisés sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou sua atenção. Sem dúvida, o Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu caminho e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. E aí no domingo a lição já tem o título, que é o título, na verdade, da lição do domingo, que também é o título da lição toda, né? A sarça ardente. E nos remete ao livro de Êxodo, do capítulo 3, dos versos 1 a 6. Eu vou ler, antes de eu passar a palavra ao pastor, para que quem está em casa possa entender o que diz o texto bíblico e os nossos comentários. Êxodo 3, capítulo 1 diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. E o nosso guia de estudo diz assim, pastor: o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele faz uma pergunta, né? Qual é a relevância desse fato? Deus vai se apresentar como o Deus do pacto, né? O Deus da aliança. Na realidade, quando a gente vê a Bíblia, ao longo da história, Deus sempre tem se aproximado dos seres humanos para dizer: eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero ser teu Deus. Eu quero que tu seas meu filho. É isso que Deus fez com Abraão. Isso que Deus repetiu para Isaque. E esse encontro e essa aliança também foi feita com Jacó. E agora diríamos, quando Deus se aproxima de Moisés, ou chama a atenção dele, né? Porque ele está, diríamos, aprendendo e desaprendendo também lá no deserto. 80 anos já se passaram, né? Moisés está com 80 anos, ele teve paciência, aprendeu muita coisa, mas esse milagre chamou sua atenção, né? Eu vou ver por quê. Esse arbusto está ardendo e não se consome. E então agora ele tem um encontro pessoal com Deus, né? E Deus vai se apresentar de maneira que a aliança que ele faz está vigente. E ele diz: eu sou esse Deus que fala contigo. E eu fiz uma aliança com meu povo e eu vi o sofrimento, a angústia, a dor que eles têm. Então, eu poderia dizer a quem nos ouvem: Deus está atento ao que acontece em nossa vida. Às vezes nós sentimos que estamos largados da mão de Deus ou ninguém se importa conosco, mas Deus se interessa conosco e Ele sabe de nossas lutas, sabe de nossas dores e Ele se aproxima de nós para dizer: eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que tu saibas que eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, o pai da fé, né? De Isaque, o filho da promessa, de Jacó, o homem que lutou com Deus e o Senhor mudou seu nome para dizer aquele que luta
com Deus. E dali saíram as 12 tribos de Israel, né? Aí se forma o povo de Deus. Para se formar Interessante também que eu percebo, sabe, Wesley Pastor, é que Deus com todo o tamanho que ele tem, porque ele administra o universo inteiro. Isso aqui, esse planeta aqui é uma coisinha de nada no meio do tudo que ele administra, né? Ele está acompanhando a história desse planeta. Ele diz para Abraão, 400 anos, teu povo ficará escravo. Então, quando o relógio divino marcou o cumprimento da promessa, Deus desceu do trono dele e ele veio estar com a humanidade. E veio falar com quem? Com um homem no deserto que cuidava de ovelhas. Isso. Não veio falar com alguém que estava num trono, não. E ele já havia preparado esse homem já desde o nascimento. Quando um bebezinho já tinha dado um decreto de morte, ele foi livrado, foi criado, foi levado, direcionado para o palácio, cresceu, foi educado com toda aquela educação egípcia, toda aquela cultura e tudo. Mas, na verdade, para a missão de Deus, nada daquilo ia ter valor. Então ele teve que ser desconstruído. É o desaprendizado que você falou, né? Tudo precisou ser desconstruído. E para onde Deus levou esse homem? É interessante Deserto. também, porque os 12 primeiros anos da vida de Moisés foram com quem? Com a mãe dele. Então, certamente, todo o conhecimento que ele tinha dos antepassados, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, com certeza foi passado pela mãe. Porque depois desses 12 primeiros anos, ele vai o quê? Ele vai viver no palácio real. E ali ele foi educado para ser príncipe, né? Para ser governador do Egito, para um dia ele assumir aquele reino. Mas aí vem aquele episódio que a gente viu semana passada, que ele mata um egípcio, né? E aí foge para o deserto, lá ele casa com a filha de Jetro e constitui a sua família. E aí Deus, como já foi falado, Deus ele está no curso da história completamente, porque ele veio e já preparou Moisés nesse período dele no deserto, e a gente vê que o contexto onde Moisés agora aqui aparece, como a Ruth falou, para Abraão, Deus já tinha dito que, olha, a tua descendência vai passar 400 anos. Isso. Então, se a gente imaginar que Moisés retirou o povo da escravidão egípcia com 80 anos, né? Então, o contexto aqui já era no finalzinho desses 400 anos. Já estava se aproximando. Então, Deus tinha o plano preparado para Moisés e executou esse plano para quê? Para se fazer cumprir também as promessas dele, né? Então, essa aliança que Deus faz aqui, esse contexto da aliança, é para dizer assim, ó, Moisés, você já aprendeu. Eu sou aquele Deus que fez a aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E talvez isso tenha despertado nele, né, com esse episódio de ver Deus, né, ver a presença de Deus aqui no arbusto que queimava, né, tinha fogo, mas não queimava. Talvez tipo assim, ó, chegou a tua hora, né? Agora eu vou lhe dizer, eu entendo, por exemplo, muita gente justifica, né, e tenta explicar o fato de não acreditar em Deus pela própria existência do mal e do sofrimento em meio à humanidade, né? Mas quando eu vejo umas histórias dessa que a Bíblia conta, aí eu entendo que uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que realmente não conhece Deus. Porque quando a gente conhece Deus, quando a gente passa pelo deserto, quando a gente passa pelos momentos difíceis, a gente entende que tem uma mão nos ajudando, nos apoiando, mas a gente entende que isso faz parte do forjar, do preparar, pro amadurecer, até o amadurecimento espiritual. Porque se você for olhar as grandes vitórias que estão escritas na Bíblia, elas não foram escritas sentado num sofá. É que são fruto da experiência, né? Da experiência. Agora, a mim me chama a atenção algumas coisas. Eu estava estudando a lição e me chamou a atenção. Digo, vou ver quais
são os significados das pessoas com as quais Moisés fica em relação, né? Que o texto bíblico aqui no capítulo 3 começa falando que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. Sogro. Agora, quando a gente vai ao capítulo 2, a gente pode encontrar no capítulo número 2 que o nome do sogro era Reuel, verso número 20 do capítulo 2. Sim. E a palavra Reuel é amigo de Deus. Ou Deus é amigo. Então, Moisés está fugindo, certo? Uhum. Vai para o deserto, chega lá numa situação, vê as pastoras sendo agredidas, ele sai em defesa, dá de beber. E o pai pergunta, vocês chegaram cedo, o que aconteceu? Um forasteiro nos ajudou, certo? Mas este amigo de Deus acolhe a Moisés. Ele era sacerdote? Ele era sacerdote de Midian. Interessante, né? Antes mesmo de começar o serviço do santuário, antes mesmo de ter o santuário, a Bíblia menciona a existência de sacerdotes. Sim. Né? Que no caso a gente sabe o Melquisedeque, né? Isso. E agora o pai da Zípora, né? Isso. E o nome dele como sacerdote significa abundância, excelência, uma pessoa preeminente, né? Então, aquilo que é primeiro, e primeiro, diríamos, é Deus. Em certa forma, diríamos, Jetro vai influenciar poderosamente, não só na vida, mas também no ministério de Moisés. De Moisés, né? Falando acerca da paciência, porque Moisés teve que ter paciência, né? 40 anos não são 40 dias, certo? E eu estava pesquisando... Na verdade foram 80, né? Porque ele fez 40, depois ele teve que voltar para o deserto depois. 40 anos no deserto foram, né? Então aqui havia uma pergunta na lição que diz: Moisés precisou 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que nos ensina isso sobre a paciência? E aí eu fui pesquisar no dicionário, né? E então encontrei algumas coisas interessantes. Paciência tem a ver com resistência, poder de permanência espiritual que capacita os homens a morrer por seu Deus. A tradução do nome paciência, né? E do verbo paciência significa suportar, resistir. Mas não é a paciência de quem se senta e baixa a cabeça com derrotismo, pronto para suportar até que a tempestade que se aproxima passe sobre ele. É o espírito que pode suportar os fardos por sua esperança inflamada, não por simples resignação. Não é o espírito de quem se senta onde a tragédia o encontra disposto a suportar estaticamente, mas o que leva à adversidade porque sabe que está seguindo um caminho que conduz à glória. Então eu vejo que o que a mãe ensinou a Moisés, porque quando a gente vê a história, né? Uma escrava educando a seu filho, o que a mãe ensinou para ele, protegeu ele. E o livro de Hebreus diz que ele fez sua escolha, né? Ele decidiu ser maltratado juntamente com o povo, por isso que ele saiu em defesa. Ficou encrencado porque o conhecimento que ele tinha, a experiência que ele tinha, o levou a matar ao egípcio. E isso, diríamos, quando ficou ao descoberto, ele teve que fugir, porque a vida dele estava em risco, né? A notícia chegou ao palácio, aí, então ele vai. Mas lá são 40 anos de espera. Essa classe de paciência é fruto da esperança, que tem sido chamada de constância viril sobre a desgraça. Sempre que se diz que tem o pano de fundo de Andrea e de coragem,
Crisóstomo, um autor, diz que hypomone, a palavra grega para paciência, é a raiz de todos os bens, mãe da piedade, fruto que nunca se apodrece, fortaleza inexpugnável, porque não sabe de tormentas. Este autor chama a paciência a rainha das virtudes, fundamento das ações justas, paz na guerra, calma na tempestade, segura contra os complôs. E nem a violência do homem, nem os poderes do mal podem danificá-la. É a qualidade que mantém um homem firme contra os elementos. É a virtude que pode transmutar em glória a desgraça mais grande, porque mais além da dor, ele vê a meta. Então, nós vemos, teríamos se juntando naquele encontro da sarça, né? O Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que fez uma promessa aos pais que a descendência seria numerosa, mas essa descendência estava escrava e estava sofrendo. E Deus desce para ver o seu sofrimento, sua luta, sua dor, para ouvir o seu clamor. E disse: Moisés, a boa notícia é que é você quem vai fazer o trabalho para libertar ao meu povo. Então, eu acho que as pernas ficaram bambas, né? Porque tremenda responsabilidade. Aí ele vai, diríamos, colocar as escusas que vemos mais adiante. Mais adiante vamos ver. Agora, o que eu gosto muito em Deus, né, é que ele trata com muito respeito cada um de nós. E quem ele chamou para uma missão, ele tratou sempre com muito respeito. Foi assim com Jonas, apesar de... Porque ele tinha que trabalhar também Jonas, né? Na história toda, ele precisou trabalhar Jonas. Daí a insistência dele de que Jonas cumprisse a missão. A mesma coisa acontece com Moisés. E Deus começa como quem começa com uma criança. A primeira lição que ele dá para Moisés ali na sarça é o quê? Epa, não se aproxime tanto. Ele tinha que entender que ele era Deus. Na cultura egípcia, os deuses, eles não poderiam ser realmente aproximados dele, ninguém podia se aproximar deles calçado. Então isso era algo que era presente na cabeça de Moisés. Ele foi educado na civilização e cultura egípcia. Então Deus usou uma linguagem para ele. Tire a sandália. Entendeu? Sim. Por quê? Porque quem está falando com você é santo. Foi a primeira lição que ele teve que ensinar para Moisés. Quem ele era, ele começou a partir daí. Da mesma coisa ele faz com Josué. Quando ele tem um encontro com Josué, o que ele diz para Josué também? Tira a sandália. Porque Josué também era da geração do Egito. Você está entendendo? Então essa é uma primeira lição. No relacionamento com Deus, é entender que é um Deus de amor, um Deus de justiça. Mas ele é quem ele é. Santo. Ele é santo e a gente precisa se aproximar dele com humildade, né? Com humildade. Quer dizer, além da paciência, a humildade. E Deus amou quando Moisés diz que não tinha trato, porque Deus precisava de alguém assim mesmo, humilde, para poder fazer a obra que teria que fazer. E em se tratando dos planos que Deus tem para a vida de cada um de nós, a humildade, ela nos ajuda a ter a paciência, porque são os planos dele que vão ser executados e não nossos planos, né? É verdade. A lição na segunda, ela tem o título O Anjo do Senhor, né? Aí lá em Êxodo 3:2, a gente viu que o anjo apareceu a Moisés numa sarça ardente, e a lição diz assim, ó, o termo anjo significa mensageiro, e complementa. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. Faz referência a Gênesis 22:11, 15 a 18, 31, Gênesis 31:3, 31:11 e 13, faz referência a Juízes. E aí a lição diz assim, o anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor, né? E aí o nosso guia diz assim, como Deus explicou a Moisés,
por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito. E então, Ruth, é interessante que, antes de eu passar a palavra a você, que quando a gente faz a leitura de Êxodo 3, dos versos 7 a 12, Deus repetidamente ele usa a expressão o meu povo, né? O meu povo. O meu povo. E aí, como é que Deus explicou, né? Dentro desse contexto de Êxodo, do capítulo 7 a 12, que o Senhor diz, o meu povo está sendo maltratado, eu vou libertá-lo, né? Vou levar para uma terra boa, uma terra rica. Aí ele diz, eu tenho ouvido, né, o seu pedido de socorro. Aí diz para Moisés, agora vem que eu vou te enviar para o Egito, e é você, Moisés, que vai lá tirar o meu povo. Ou seja, ele diz assim, você tire de lá o meu povo. E aí Moisés vem a primeira relutância dele, né? Quem sou eu para ir falar com o rei? Na verdade, Deus, tu acha que tem sentido se Deus estivesse se referindo a reis e rainhas, a poderosos, a gente que mora em palácio, com mesa farta? Tu acha que faria sentido dizer que vai levar para uma terra que mana leite e mel? Não. Não faz. Então, Deus estava dizendo para eles que ia cuidar de tudo. Eles iam ser supridos. E Deus ainda promete que eles não iriam sair de mãos vazias do Egito. Eles sairiam levando as riquezas do Egito com eles, né? Essa expressão anjo do Senhor é interessante a gente entender que em Gênesis 16 e Gênesis 22 já aborda essa expressão anjo do Senhor. Depois nós temos o livro de Judas, né? Naquela intervenção onde o anjo do Senhor, que é Miguel, né, luta com Satanás pela posse do corpo de Moisés. Mas o livro de Daniel também traz muitas dessas expressões. Inclusive ele traz expressões tipo, não somente Miguel, mas o príncipe do povo de Deus, quando se refere ao vosso príncipe, príncipe da aliança, grande príncipe, o que é o defensor dos filhos do teu povo, né? Quem era, na verdade? Por que a lição está abordando isso daqui, esse anjo do Senhor? Tem muitas pessoas dentro do cristianismo que não concordam com a compreensão que a igreja adventista tem do anjo do Senhor como Cristo, né? Como Cristo já estando presente em meio à humanidade, na história da humanidade. Foi ele quem estava ali conversando com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi ele quem veio intervir quando o anjo chegou para atender ao pedido de Daniel, dizer, o príncipe da Pérsia me pediu, né? Isso. Eu tive que intervir com ele, mas o príncipe lutou e conseguiu, né? O príncipe era Cristo. Por que é interessante notar que isso dentro da lição dessa semana? É entender que esse anjo do Senhor não é qualquer anjo, era o arcanjo, e o arcanjo é só um na Bíblia. E nós entendemos que esse arcanjo, que Miguel, que o anjo do Senhor é Jesus Cristo, né? Antes de se encarnar como ser humano. E é interessante e importante a gente saber que Jesus já faz parte da história da humanidade antes mesmo da sua encarnação. Ele esteve envolvido já desde o Éden, presente em meio à humanidade. Nós não estamos só. Nós nunca estaremos só. Quando ele ascendeu após a sua morte, a sua ressurreição, e ele disse, eu estarei convosco até o final dos tempos, né? Ele está dizendo porque exatamente ele se identifica como aquele que é, aquele que era, o que é e o que será. Isso. Ele está presente com a humanidade. E quando a gente passar para essa parte aí, a gente vai entender por que Moisés foi perguntar o nome dele, né? É muito, muito lindo ver, diríamos, estudar a Bíblia, os encontros que as pessoas tiveram com o anjo do Senhor. Certo? Aí a mim me chama a atenção que primeiro aparece com Agar. Agar. Certo? Aflita. E ele faz uma promessa. Diz, teu filho vai ser uma nação grande. Mas tu tem que ir e te submeter a tua senhora.
ele aparece a Abraão, ele aparece a Moisés, ele aparece a Balaão, ele aparece a jumenta, né? A Josué, a Daniel. Sim, ele vai aparecendo ao longo da história, né? É mencionado no cântico de Débora e de Baraque, quando eles obtêm a vitória. E Gideão também vê. Manoa e sua mulher, quando iam preparar, diríamos, Exatamente. a Sansão, né? É. Manoa disse, misericórdia. Ela também viu, né? E o marido disse, não veio e eu não estive, eu não vi. E aí ele pede e o anjo vem. Pelo contexto, pela maneira como ele se relaciona, nós podemos entender e ver claramente que é Cristo. Porque, diríamos, normalmente os anjos não permitem ser adorados. Exatamente. Né? E ele não só permite ser adorado, ele merece nossa adoração. Ele ainda pede para tirar a sandália. Né? No caso de Moisés... Significando que ele está se identificando como Deus. Isso. Então, ele vai mostrar, diríamos, a sua marca. Outra coisa interessante é, diríamos, o nome, né? Aí, ele como Deus vai dizer, primeiro ouvi, conheço o sofrimento, por isso desci. Então, aqui uma coisa interessante que Deus não é um velhinho que está sentado no seu trono, ele vem pessoalmente para agir, para interagir, para tomar as decisões. Ele sujou os pés dele na história da poeira da humanidade. Se aproxima do ser humano e diz, é contigo que eu tenho um propósito, é na tua vida que eu vou me manifestar. Eu quero ser um Deus presente. Eu não sei qual o problema, a dificuldade que você esteja enfrentando, mas saiba que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê e Deus se aproxima para resolver, para nos convidar a que nós depositemos nossa confiança nele. Amém. E o senhor já tinha falado aí no começo, falando sobre nomes, né? E o guia aqui de estudo, a lição fala na terça-feira tem um título Nome do Senhor. E assim, e Moisés, mesmo diante dessa manifestação da divindade, dessa manifestação de Deus, lá em Êxodo 3, nos capítulos 13 até o 15, é assim, quando o contexto, que Deus diz a Moisés, eu estarei com você quando você tirar o meu povo do Egito, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Aí no verso 13, porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí, o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Aí, para finalizar, o verso 15, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Aí, a lição faz duas perguntas, pastor. Por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus e qual a importância desse nome? Esse é o nome. A pergunta era qual é teu nome, né? Isso. Aí eu te faço uma pergunta. Qual a importância de conhecer a uma pessoa pelo seu nome? Você tem eu estava dando uma olhada, no hebraico, quando você faz a pergunta, quando você usa tem duas palavrinhas. A palavra que está aqui no hebraico, na pergunta de Moisés, não era uma palavra de uma pessoa que estava perguntando porque não sabia quem ele era.
mas era alguém que queria entender um pouco sobre o seu caráter. Sobre o caráter dele, a natureza dele, as intenções dele, entendeu? Era alguém que queria realmente se relacionar, querer entender que autoridade era aquela. Não que ele não soubesse, porque ele sabia quem era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele sabia que ele era o Todo-Poderoso. Mas Deus vai se apresentar para ele como aquele que é um Deus pessoal. Pessoal. Isso. Deus de seu povo. E na história do Êxodo, a gente vai entender no relacionamento com Moisés o quanto isso foi importante. Porque deu liberdade a Moisés de dizer, risca meu nome. Deu liberdade a Moisés de interferir quando Deus disse que ia matar todo mundo e Deus não faz, ele intercedeu pelo povo. Se Moisés não soubesse quem era Deus, não tivesse esse relacionamento pessoal com Deus, ele não teria tido... mesmo tendo o temor, ele sabia do amor. Esse nome não só vai falar da proximidade que Deus tem com seu povo, mas também vai mostrar que Ele é eterno. Ele é eterno. Isso. Né? Porque Ele é o único que tem vida própria. Nós não podemos ser eu sou, certo? Porque a gente não tem vida própria. Usa, diríamos, o pronome para conjugar, mas aqui diríamos Deus disse para ele, eu sou o que sou. Eu sou o que eu serei o que serei. É aquele que se basta, que não precisa, que nem depende. Aquele que é autossuficiente, né? Autossuficiente. Que tem vida plena e que não depende de outros. Então, Deus vai mostrar, diríamos, ao longo da Sagrada Escritura, Deus vai tomar diferentes nomes, né? Vamos começar com Elohim, lá no livro de Gênesis, mostrando que Deus é um Deus plural. Sim. Não uma pessoa só. Está composto de várias pessoas, ainda que a raiz é singular e a terminação é plural, né? O Deus Criador. Mas aqui ele vai se aproximar e vai dizer, eu só estou te enviando. Tu dirás para meu povo, eu sou, enviou. E ele disse assim no verso 12, eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver estirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós nos encontramos aqui, eu estou te enviando. Mas a gente vai se encontrar de novo aqui. Então é lindo isso, né? Marcar, ele marca o encontro. Marcou o encontro. Remarca o encontro, né? Está agendando, né? Não quero só contigo, eu quero com todo mundo. Com aqueles que estão sofrendo. Porque eles são meu povo. Isso. Com aqueles que estão passando problemas e dificuldades. Vá, tu tens uma tarefa. Tanto que no verso 16, no final do verso 16, em Êxodo 3,16, quando Deus diz assim, né? Vá, reúna os líderes do povo de Israel, diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareci a você e lhe ordenei que lhes dissesse, tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Aí, verso 17. E eu resolvi que eu vou tirá-los de onde estão sendo maltratados e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e jebuseus. Então, assim, Deus ele dá essa orientação a Moisés, né? Faz a promessa para Moisés e se revela também como um Deus que, como já foi dito, quer viver essa intimidade com eles. Porque ele diz assim, olha, eu estou tão íntimo de vocês que eu sei tudo que vocês estão precisando, estão passando. E eu vou suprir cada necessidade. Isso. É por isso que ele fala de uma terra que emana leite e mel. Porque é um povo que é escravo, um povo que não tem liberdade, um povo que passa necessidade, né?
mesmo estando lá numa nação rica como a nação do Egito, mas que não era a terra deles, eles não tinham liberdade para usufruir das benesses da terra. Sim. Né, das benesses da terra, e a terra pertencia a ele. Então Deus diz: eu vou tirar vocês e vou levar vocês para um lugar de fartura. Vocês terão liberdade, vocês terão fartura, mas é preciso que vocês se relacionem comigo. Aí ele vai passar a trabalhar, a educar esse pessoal ao longo do deserto, da jornada do deserto, educar esse povo com a cultura de escravo, para que eles possam desenvolver a cultura de pessoas livres. De pessoas livres, porque quando Deus se relaciona com a gente, Ele quer a gente livre, entendeu? Ele nos ama muito, então Ele não tem interesse de nos subjugar, de nos colocar sobre a servidão, sobre a ignorância, não. Ele quer trazer luz para a nossa vida, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer liberdade, felicidade, fartura. Mas a gente precisa passar um deserto antes, né? É interessante como ele se aproxima e fala para Moisés, né? Eu gosto do que diz o verso número 16. Na parte final do verso diz: em verdade, eu vos tenho visitado. Você já pensou que Deus visita a tua casa, Deus visita a tua vida? E ele sabe que o texto diz aí, na última parte, na última linha do verso 16, diz: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Poderíamos dizer que o Egito simboliza o povo escravizado, o povo longe de Deus. E o Senhor sabe de nossa luta. Ele sabe o problema que talvez estás passando como pai, como marido, como filho, as tribulações, as dificuldades. Talvez alguém está doente na tua família. Hoje, antes de vir para cá, me encontrei com uma dama e ela dizia: meu marido está doente em casa, meu filho está no hospital. Então, estamos vivendo os dramas da vida. E o Senhor disse: eu vos tenho visitado e tenho visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E eu prometi tirá-los da aflição. Então, mesmo Deus que enxergou tudo aquele povo, o sofrimento daquele povo, também está enxergando e ouvindo o nosso gemido. Claro. O nosso clamor. Nossa escravidão, talvez a escravidão egípcia, para muitas pessoas hoje, é um desemprego, é uma doença, é um problema familiar, enfim. E aí, como o senhor deu, pastor, Deus deu esse recado, né? E como ele é um Deus eterno, como o nome dele é um nome que também se remete à eternidade, né? Porque ele fala aqui, quando ele fala para Moisés, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu sou o Deus que vai estar com vocês para sempre. Então ele faz essa referência de eternidade. E é o mesmo Deus que hoje está com a gente. Então quem passa pelo seu sofrimento, quem passa pela sua dor, sabe que ele também está visitando. E ele está disposto a fazer o quê? A mudar a esse contexto que a pessoa vive. Nós poderíamos dizer que estamos vivendo num momento crítico da história, né? Isso. E vemos que as coisas no mundo estão desandando. Que as coisas estão indo de mal para pior. Mas quando nós olhamos para o que Deus apresenta para nós, ele chega com esperança. Ele diz: as coisas estão piorando. Vai ficar pior, mas o melhor está por vir. Por quê? Porque eu vou tomar o controle. E ele vai passar todo um planejamento para Moisés, né? Ele vai dizer: olha, tu vai primeiro te reunir com os anciões, depois tu vai ir a falar com Faraó. E Deus prepara o líder, Deus mostra, diz: tu vai enfrentar todas estas dificuldades. É lógico que aí ele vai vir com as excusas, né? É o que é exatamente. Deus dá a missão a ele,
Mas Moisés, ele reluta com a missão, né? Começa ele dizendo assim, quem sou eu, depois quem és tu? Aí quando a gente vai para o capítulo 4 de Êxodo, no 4:1 ele diz assim, aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Aí lá no verso 10 ele diz assim, eu nunca tive facilidade de falar, ou seja, eu tenho dificuldade de falar, nem antes nem agora. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho, né? Então, Moisés apresentou aqui as desculpas dele, mas o Senhor pegou e fez o quê? Olha, eu vou ordenar, eu vou fazer com que você tenha sinais e que esses sinais vão confirmar que você realmente esteve comigo, que eu te mandei para você cumprir a missão, né? E aí Deus ordenou alguns sinais, né? Que aí o senhor fica à vontade, pastor, para contextualizar esse tema aqui da quarta-feira, né? Do guia de estudo, né? Das desculpas de Moisés e que sinais o senhor ordenou, né? Para ele. Me dá só Ruth, um segundinho aí. Eu pensei aqui agora, você falando quando ele disse assim, Moisés, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, né? Para que quem é que tinha mais eloquência do que Paulo? Paulo tinha o dom da palavra, né? Para ele poder servir a Cristo, o que foi que teve que acontecer? Eu não vou dizer que ele caiu do cavalo, não, porque dizem que isso não faz parte, né? Mas ele teve que perder a visão de tudo. Ele teve que perder a visão de tudo para poder enxergar, né? De fato. Aí ele teve que entrar num processo de humildade. Tanto é que Jesus não curou Paulo. Paulo, ele diz, a minha graça te basta exatamente por quê? Porque talvez a natureza de Paulo fosse tão naturalmente soberbo, que talvez com a visão de volta, ele voltasse a ser o velho Paulo. Então Deus vai lidando com cada um. Ele precisava de um Moisés humilde para a grande missão que esse homem ia fazer. A primeira dificuldade dele seria estar lá diante do faraó, para mandar libertar o povo, entendeu? Um povo que hoje era necessário, quer dizer, naquela época era necessário para a nação do Egito. Eles eram necessários para o Egito. Eles não eram só simples escravos. Eles tinham construído coisas que eram importantes para a nação do Egito. Então, perder aquelas pessoas era empobrecer o Egito. Era força-tarefa. Então Moisés ia chegar, ia dizer, liberta, porque Deus mandou. Aí, Deus quem, né? Mas para Moisés chegar com essa coragem, Deus teve que trabalhar ele. E o primeiro argumento, que aí eu vou passar aí pro pastor aí, mas o primeiro argumento, ele diz assim, quem sou eu? Isso. Ele diz, quem sou eu para que você me mande, né? Aí como é que Deus rebate? Ele diz, a resposta que ele dá está em Êxodo, né? 3, 11 e 12. Eu serei contigo. Então, a questão não é você. Entendeu? A questão, Moisés, não é você. Baixa a sua bola. Não é você. A questão é quem vai com você. Claro. Quem vai te instruir, quem vai te orientar. E eu acho que a gente precisa aprender muito isso, sabe? Verdade. Se a gente conseguir aprender isso, eu acho que muitos medos da gente no dia a dia, eles se dissipam. Porque a gente começa a olhar com outro olhar as experiências que a gente vai passando. Porque ser cristão não é confortável não, pastor. Desse mundo não é não. Não é fácil porque, diríamos, primeiro que estamos perante os olhares de todas as pessoas, né? Você tem que confrontar a presença de Deus em você diante do teu próprio testemunho, né? Primeiro diante de Deus e perante a nuvem de testemunhas, né? Em relação às desculpas, os problemas que Moisés enfrentou, na primeira desculpa ele disse, quem sou eu, certo? Então isso era um conflito com sua própria identidade. Ele simplesmente não se sentiu qualificado. Exatamente. E ele pensou que Deus havia escolhido o líder errado. E a resposta de Deus foi, não importa quem você é, eu chamei você. Eu estou com você. É você que eu quero para esta missão.
A segunda desculpa que ele coloca é: quem és tu? Certo? Então Moisés entra em conflito por causa de sua falta de intimidade com Deus. Por isso ele pergunta o nome, porque ele conhecia, mas ele tinha informação. Às vezes nós Limitada, temos certo? informação de Deus, que é o que acontece também com Paulo. É. Paulo tinha conhecimento de Deus. Mas não Mas tinha o relacionamento quando necessário, ele né? vai e fica cego, ou antes de ficar cego, Jesus o rodeia com sua luz e ele vê a glória de Cristo. E Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Quem és Senhor? tu, Senhor? O que queres que eu faça? É. E aí nós encontramos a Deus coerente, porque Deus poderia ter dito, mas Deus não trabalha fora de sua igreja. Deus vai chamar Ananias para dizer através de Ananias o que ele iria fazer. E porque Paulo precisaria também ser referendado, né? Claro, ele No teria que ministério ser dele. integrado à igreja. É. E quem vai fazer esse trabalho é Bernabé, né? É verdade. Vai trazer para ele aí. Então, em relação a quem és tu, seu relacionamento com Deus estava enfraquecido, mas a resposta de Deus para ele: eu sou o que sou. Em relação à terceira desculpa, né? E se eles não ouvirem? Porque era natural, ele está indo, chega um Zé Ninguém, certo? Ele estava no deserto. Quando ele agride aquele egípcio e depois ele se encontra com 2 hebreus brigando, eles fazem até desdém de Moisés, né? Quando Moisés vai, a Quem te gente escolheu? quem foi que te escolheu como líder? Então, se Moisés chega dizendo assim, aí todo mundo sair, aquela mesma turma também iria dizer a mesma coisa. Mas eu acho que esse evento, depois de 40 anos, não sei se o pessoal tinha Mas aí o pessoal ainda estava... vivo na memória. Eu acredito, pastor, que esse... Mas No deserto deu o medo provas. dele era, diríamos, eu estou há 40 anos que não estou com o povo. Porque a revolta de Coré foi uma revolta por não aceitar a autoridade de Moisés. Claro, mas diríamos aí, Moisés era o líder visível, É. certo? Nesse Mas contexto agora da ele volta está, do diríamos, deserto. ele está no deserto, ele não tem intimidade com ninguém, ele não era conhecido pelo povo. Aconteceu o fato, talvez de maneira circunstancial, local, e o negócio se espalhou, mas ele sai do contexto. Ele Vai foge. para o deserto, certo? Então, quando Moisés pergunta: e se eles não me ouvirem? Moisés entra em conflito com a intimidação, Com medo, né? certo? Medo. Ele ficou preocupado com a reação do povo e em relação a ele. E de fato vai acontecer. Porque quando ele chega com seu irmão perante Faraó diz o quê? Não, estes estão folgados. Vamos aumentar Mas é castigar o mais. trabalho, vamos castigar eles, certo? E os capatazes são açoitados. E eles vão reclamar a Faraó. E Faraó disse: não, vocês estão folgados. Então, tempo demais para pensar em liberdade. Mais trabalho, E aí, quando eles saem, eles se encontram com Moisés. E de fato diz: vocês se fizeram abomináveis perante nossos olhos. É o que ele expressa aqui na terceira excusa, né? Mas a resposta de Deus para ele foi: eu sou tudo que você precisa. Quando eu terminar, eles ouvirão. Então você necessita confiar em mim. Porque de fato Moisés vai, depois desse incidente que os capatazes dizem: você, por culpa de você, nós estamos sofrendo e somos abomináveis aqui para Faraó. Aí Moisés vai falar com Deus e diz: Senhor, o que foi? O pessoal está reclamando.
pessoal está Mas sofrendo. esse pessoal vai reclamar Em os lugar 40 anos, né? de Porque ser- mesmo lá, a gente no Egito, a gente tinha o que comer, a gente tinha que não sei o quê. Estavam livres, mas queriam voltar, né? Sim, Foi o mas pessoal que foi reclamando diríamos até o final. o início é, diríamos, um início de luta, né? E aí ele vai dizer para Deus, Senhor, é para isso que o Senhor me mandou? Aí o Senhor disse, não, volte. E tu vai falar. E o faraó não vai deixar. É com braço poderoso que eu vou libertar a meu povo. Quer dizer, não vai ser espontaneamente, né? Não vai ser Eu vou ter fácil. que arrancar o povo lá de dentro, né? Não vai ser fácil. E não é fácil. Às vezes nós estamos em meio de dificuldades e às vezes pensamos que tudo vai ser um mar de rosas e não acontece às vezes assim, né? Depois vem a quarta desculpa, nunca fui um bom orador. Então ele entra em conflito com a inadequação. Quem o seguiria se ele não sabia falar bem? Aí Deus diz Ele diz, eu te ensinarei, eu te coloquei, eu te instruirei, te direi as palavras que você vai dizer, né? A mim me chama a atenção, Deus responde esse questionamento com uma pergunta, né? Deus diz, quem fez a boca? Que fez. Aí ele vai colocar a solução, seu irmão, que era eloquente, e ele vai ficar em lugar de Deus, né? Então, é interessante como Deus disse, eu vou colocar minhas palavras na tua boca e teu irmão vai ser o profeta que vai comunicá-las. A última pergunta, a última desculpa é que Moisés realmente não queria fazer o negócio. Aí envia outro, né, no meu lugar. diz assim, Eu sei que você encontrará outra pessoa. Outra pessoa. Certo? E Moisés entra em um conflito com um sentimento de inferioridade. Ele se comparou com outras pessoas mais competentes e se sentiu inferior. E a resposta de Deus foi, tudo bem, vou deixar Arão ir com você, mas ainda assim é você a quem eu estou chamando. E é interessante, né, aí o carinho de Deus, porque ele vai buscar quem? Ele vai buscar um irmão que ele gostava e que ele não via há muito tempo, né? Quer dizer, tratando de dar um conforto emocional a ele nesse momento, assim, de medo, né? De dúvida dele. Ele foi buscar, ele poderia ter buscado qualquer outro líder, né? Entre aqueles anciãos, deveria ter alguém. Aí ele foi buscar exatamente o próprio irmão de Moisés, que ele deveria... tanto é que ele chega para Jétro, quando ele vai para Jétro e ele conta o que aconteceu, ele diz, eu quero ver os meus, quero ver se eles ainda estão vivos. Então ele deveria ter saudade do irmão dele, né? Dúvida. Né? Então eu acho que para mim eu entendi aí como um momento de cuidado de Deus, carinho de Deus, assim, tá bom, eu vou fortalecer emocionalmente esse rapaz, dar-se uma força emocional para ele se encorajar, né? Deus, ele chama, mas ele também capacita, sabe? Ele prepara a pessoa para a missão. E quando ele chama porque ele sabe que aquela pessoa é capaz de fazer com o preparo dele, com a presença dele. Diz o ditado, Deus não chama os capacitados, Deus capacita quem se lhe chama. Que é os escolhidos. Entendeu? Então Deus tem um propósito para a nossa vida. E também falando com nossos amigos que nos assistem, podemos dizer, pode estar passando por problemas e dificuldades, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Então confie, e confie que Deus vai guiar, vai conduzir, vai dar a eloquência, vai dar os recursos, vai dar as possibilidades para que esse assunto seja realizado. Uma última coisa que eu queria falar e comentar com vocês, que me chama a atenção na vida de Moisés, Deus pergunta para ele, disse, o que você tem na mão? Ele tinha seu Cajado, né? Bordãozinho, né? Bordão seu cuidar da cajado de ovelha, pastor, né? E aí quando Deus disse, joga ele no chão e ele se torna uma cobra, uma serpente, né? Deus disse, toma pela cauda. E aí esse que era o bordão de Moisés passou a ser o bordão de Deus. passa a ser o bordão de Deus.
passa a ser um instrumento que Deus vai utilizar para realizar as grandes obras, os prodígios. Seria pelo poder de Deus que tudo aconteceria, Isso. né? E aqui, para a gente já quase finalizando a nossa lição, tem um texto que a lição diz assim, né? Que muitas pessoas ficam chocadas ao lerem, né? Que é Êxodo 4, capítulo 4, verso 24. Que nesse contexto, Moisés já tinha falado com Jetro, tinha dito que, olha, eu tenho uma missão, vou ter que voltar para o Egito, Deus me incumbiu de uma missão para tirar meu povo, né? O povo dele da escravidão egípcia. E aí ele vem fazendo o trajeto lá de Midian para o Egito. E aí durante a viagem, Êxodo 4, 24, durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo, né? E o anjo aparece, né? o anjo aparece. Do nada e diz você, né? E aí, que é esse que me intriga, né? Aí já no verso 25, sua mulher, Zípora, pega uma pedra afiada e corta o prepúcio do seu filho, né? Do mais novo. Do mais novo, exatamente. Que é o tema que fala da circuncisão, né? E aí a lição pergunta, né? Como é que a gente pode entender essa história e que lição a gente pode aprender dessa história? A circuncisão era uma das alianças, né? Foi uma das alianças que Deus fez com o povo dele, né? Fez com Abraão, né? Sim. De que todo primogênito, todo filho, né? Deveria ser circuncidado ao 8º dia, né? Até o 8º dia de nascido. Pelo que eu entendi, essa história também para mim era um ponto de interrogação, sabe? Mas pelo que eu entendi, Moisés havia sido instruído, sabia disso, porque aqui se trata do filho mais novo. Significa então que o mais velho já estava circuncidado. Moisés vai para uma missão dada por Deus e ele vai como líder. Então, e como líder, ele tinha que dar o exemplo em tudo. E ele tinha que ter zelo, porque, Wesley, essa missão seria uma missão de confronto das duas forças. Seria o grande conflito, estaria ali no Egito, na libertação daquele povo do Egito. Então, se Moisés não tivesse com todas as garantias da presença de Deus, da proteção de Deus com ele corria risco de vida, porque ele iria enfrentar os magos do Egito, que seriam o quê? Usados pela força contrária à força de Deus nesse grande conflito. Porque claro que não interessava para outra força que o povo fosse liberto. Porque à medida que o povo fosse liberto, significava que a profecia iria se cumprir, o Messias iria vir. Então, onde pudesse haver o impedimento para esse acontecimento, eles fariam. Então, nessa hora, Deus chama a atenção, através do anjo a Moisés, para o problema da ausência do zelo que ele ainda não estava tendo. Ele precisava começar a fazer as mudanças, as atitudes, as decisões a partir da casa dele. E um dos filhos dele estava fora da aliança. Então ele chama, aí a mulher percebe o que está acontecendo e ela vai lá. E o que eu penso interessante também é o seguinte: na saída do povo do Egito, o que é que acontece? A Páscoa. A morte dos primogênitos. Né? Quer dizer, não deixa de ter um cerimonial de sangue, né? De sangue. Numa situação de urgência e pressa, que foi essa atitude de Zípora com relação a cortar o prepúcio daquela criança, porque a Bíblia diz que ela tocou Moisés com as mãos cheias de sangue do prepúcio, né? Do menino. Então, tu imagina numa cerimônia de pressa, como é que não foi a cerimônia sangrenta para cortar o prepúcio do menino, né? Então, quer dizer, remete à mesma história. Moisés tinha que entender que aquilo ali tinha todo um significado no relacionamento com Deus. E ele, como líder, tinha que começar com a própria casa dele. Ele não foi para o Egito sozinho. Ele levou a mulher e ele levou os filhos. E um deles estava fora da bênção, fora da proteção.
Então, não é que Deus queria matar Moisés. Sim, ali entendeu? Deus queria chamar a atenção que ele estava precisando corrigir um problema que daria risco de vida para ele. Né? Para ele. E graças a Deus que a mulher teve a atitude e a coragem de fazer, né? Eu gostaria que nós pudéssemos ler Gênesis capítulo 17, verso 9. O Senhor é taxativo, né? Quando diz: guarde a minha aliança, você e sua descendência no decurso das suas gerações. E aí Deus vai explicar, certo? Vocês devem circuncidar, isso servirá, verso 11, servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa ou comprado em qualquer estrangeiro que não for de sua linhagem deve ser circuncidado, porque nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês. Será a aliança perpétua. Certo? Então, qual a aplicação que nós poderíamos dar? Deus é zeloso nas coisas que Ele fala para nós. E nós não podemos pretender salvar outros quando descuidamos nossa própria família. Certo? Então, para mim, essa é a lição porque Deus está mostrando a Moisés as coisas que são importantes. Primeiro vai dizer: ei, estou te chamando para tu ir. Aí ele entende que o chamado não é só para ele. É para toda a família. O chamado é para a família. Mas a família tem que estar alinhada com a mensagem. Não é que vamos deixar nossos filhos soltos, crescendo e fazendo o que eles querem. Nós temos uma responsabilidade, porque Deus diz: as palavras que eu te mando estarão sobre teu coração e tu as incutirás no coração, na mente de teus filhos quando te levantes, quando deites, quando comas, quando andes pelo caminho. Então, Deus está interessado em que nós levemos nossa família, porque nossa família tem que dividir conosco a eternidade na terra prometida, Amém. No céu novo e na terra nova. Amém. Ruth, esse é o recado final. Eu vou deixar aqui uma frase que eu assisti uma aula com o Dr. Rodrigo Silva. Ele teve uma das aulas que ele colocou isso e eu anotei. E eu queria deixar essa mensagem, certo? De fato, Deus em si mesmo se basta, mas Ele resolveu criar a humanidade. Ele nos quis, Ele nos trouxe à existência. Então há algo de Deus que, embora seja autossuficiente, Ele se faz contar conosco. E nesse aspecto, a história da humanidade tem a intervenção divina, onde Deus entra no nosso mundo e dialoga conosco. Não que Ele tenha necessidade ou precise fazer pactos com o ser humano, mas nós temos. Você entende? Não é Deus que precisa do pacto, somos nós. Nós precisamos deles. Nós é que perdemos se não seguirmos os pressupostos de Deus. Além disso, quando Deus oferece um pacto a nós, é uma segurança de que Ele cumprirá a sua palavra. Então, o nosso convite é que a gente busque, né, esse relacionamento com Deus, entendendo a autoridade, a soberania dEle e a necessidade que nós temos dEle na nossa vida. Amém. Pastor, seu recado final, e lhe peço que ao final da sua mensagem, aí eu só faço uma oração. Eu diria que nós, como seres humanos, ao estudar esta lição, vemos a grandeza, a misericórdia de Deus. Mesmo não merecendo, Ele se aproxima de nós, nos oferece sua amizade, seu carinho, e Ele disse que Ele tem um propósito, um plano para a nossa vida. Que o desejo dEle é nos salvar. É salvar os nossos e é salvar aqueles sobre os quais temos influência. Então, que nós possamos permitir a Deus ser Deus em nossa vida. Amém. Amém. Que seu propósito se cumpra em nós. Amém. Amém. Amém?
Querido Pai, queremos te agradecer por ternos dado a oportunidade de dividir este momento com nossos amigos, de conversar aqui com Wesley, com Ruth. É muito prazeroso, Senhor, ver as maravilhas e relembrar e pensar e analisar e aplicar também estas lições à nossa vida, sabendo que o Deus que agiu com Moisés é quem está cuidando de nós hoje. Amém, Senhor. E que se aproxima de nós para dizer: eu sou o que sou. E eu quero fazer uma aliança contigo. E eu quero introduzir você e sua família no céu novo e na terra nova, nos quais mora a justiça, porque terra que flui leite e mel. Tu nos ofereces, Senhor, a alegria de tua presença. Queremos te agradecer porque tu tens capacidade para nos tirar da aflição. E tu podes sacar-nos do fundo do poço e podes firmar nossos pés sobre a rocha. Tu podes colocar um cântico novo em nossos lábios. E tu podes nos dar a esperança até o momento glorioso quando contemplaremos tua face e poderemos desfrutar a eternidade naquele lugar que tu prometeste que virás em breve a nos levar para que nós possamos usufruir dele. Agradecemos teu amor e tua misericórdia e nos colocamos a teu dispor, pedindo, Senhor, que teu Santo Espírito tome nossa vontade e nos ajude a fazer segundo o teu querer. Amém, Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor.